Humanista, pacificador, defensor das causas sociais e das minorias. Um verdadeiro santo. Este é Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos. Ou pelo menos essa é a imagem que ele tenta passar para o seu povo e para o resto do mundo. Mas nesse vídeo aqui nós vamos desmascará-lo. Vou mostrar para vocês um histórico de 11 anos de ofensas e agressões gratuitas dele, Joe Biden, contra o Vladimir Putin. Fosse como presidente, vice-presidente, candidato a alguma coisa ou simplesmente opositor do Donald Trump. Depois que vocês virem tudo isso, perguntem a si mesmos: Vladimir Putin está agindo ou reagindo? Galera, será que vocês podiam me dar uma mãozinha aqui para produzir esse vídeo? Porque a minha memória tá falhando, sabe? Eu tô com uma dúvida enorme aqui. Vocês conseguem se lembrar de algum conflito sério da Rússia com os Estados Unidos ou com qualquer outro país durante o governo do Donald Trump? Eu não me lembro de nada. Escrevam lá nos comentários. A não ser aquela narrativa falaciosa, tentando elencar o loirão, né? A Rússia, o acusando de fraudar as eleições que ele venceu em 2016. Narrativa essa que caiu por terra recentemente depois do relatório do Procurador-Geral dos Estados Unidos. Quem estava por trás de tudo? Hillary Clinton e o Partido Democrata em um dos maiores escândalos de espionagem da história mundial. E bastou o Biden entrar na Casa Branca que a tensão voltou. Né? E por que será? Porque a esquerda, galera, vive de fomentar o conflito, para depois posar de pacificadora. Não, a gente veio aqui, a gente quer a paz, não quer saber de guerra, vamos resolver o problema. Enquanto isso, a direita nem inicia. Quando a direita está no poder, não existe guerra. Por isso ela não aparece como pacificadora. Não existe o conflito, ela vai pacificar o quê? Não é verdade? Mas agora é o seguinte, eu vou apresentar para vocês o histórico de provocações do Joe Biden contra o Putin. E vocês vão decidir quem está certo e quem está errado. Isso a mídia não vai mostrar para vocês. Jornalistas trazem de volta alertas antigos de Biden de que Putin não o queria como presidente. E aí está a postagem. Veja no detalhe a data, fevereiro de 2020, 2 anos atrás. O texto diz: Putin não me quer como presidente. Não me quer como indicado. Se vocês estão se perguntando o porquê, é porque eu sou a única pessoa nesse campo que já o encarou no mano a mano. Nossa, que medo, né? Do velhinho. Absolutamente do nada. Do nada. O Putin não tinha dito nada para o Joe Biden. Mas lá estava ele provocando. Mas não pensem que isso vem apenas de 2020, não. Vem de muito antes disso. Eu convido vocês aqui a fazer uma retrospectiva. Começando por 2018. Vamos chegar até 2011. E começamos com esse texto, escrito pelo próprio Joe Biden em 2018. Ele é bem longo, tá, pessoal? Tom agressivo e provocativo do início ao fim. Como enfrentar o Kremlin? Defendendo a democracia de seus inimigos. Ele então diz que após a Guerra Fria, a democracia ocidental se tornou um modelo para ex-nações comunistas do leste europeu, guiadas, claro, pela OTAN e pela União Europeia. Né? Mais à frente ele parte para o ataque direto. Para revidar, os Estados Unidos precisam fortalecer seus aliados e parceiros democráticos, aumentando suas capacidades contra a influência maligna e a subversão russa. Porém, já que o governo Trump não leva a sério a ameaça que é a Rússia, a responsabilidade de proteger a democracia recai mais do que nunca no Congresso, no setor privado, na sociedade civil e em americanos comuns. Existia paz. Vocês estão vendo aí que ele queria o conflito, né? 2 anos antes, em 2016, o então vice-presidente chamou Putin de ditador, justamente por conta daquele teatro criado contra o então candidato Donald Trump, o elencando a Rússia. Não podemos eleger um homem que diminui nossos aliados mais próximos, enquanto abraça ditadores como Vladimir Putin. Um homem que confunde fanfarronice com força.
Voltando mais um ano, chegamos a 2015. Biden dá dura em Putin. A Rússia e outros estão usando corrupção e oligarquias como ferramentas. Corrupção é como criptonita em uma democracia, usada para gerar rachaduras no corpo político da Europa. Já em 2014, Biden afirmou que em um encontro com o então primeiro-ministro Putin em 2011, disse o seguinte na cara dele: "Estou olhando em seus olhos e não acredito que você tenha alma." Depois, falando sobre o contexto de 2014, época da crise na Crimeia, ele disse que não pensa mais como na época da Guerra Fria. Ninguém se compara aos Estados Unidos. Ninguém chega nem perto. A não ser que seja louco o suficiente para apertar um botão, não há nada que Putin possa fazer, militarmente falando, para afetar fundamentalmente os interesses americanos. Muita paz e muito amor, né? Por fim, chegamos ao ano de 2011. Biden se opõe a terceiro mandato de Putin, na época como primeiro-ministro. Ele, que era então vice do Obama, se reuniu com a oposição e disse a eles que seria melhor para a Rússia se o Putin não concorresse novamente. Em outro encontro, declarou que o histórico de direitos humanos da Rússia jogava contra a entrada do país na Organização Mundial do Comércio. Sabotagem, né? Sabotagem descarada. Pessoal, durante todos esses anos, eu não estou falando de 2011 não, tá? Isso vem de muito antes. Se eu fosse mostrar tudo aqui para vocês, o vídeo ia ter 3 horas. O Putin nunca retrucou, nunca respondeu esses ataques gratuitos. Sempre quietinho. E o Joe Biden lá futucando, cutucando e provocando. Durante o governo do Trump, não tinha conflito, porque se existe conservador no poder, existe paz. Aí não dá para posar de pacificador, porque não existe o conflito. Já a esquerda vive de fomentar essas tensões. Aí depois entra de boazinha. Resolvemos o problema criado pela própria esquerda. O Partido Democrata é especialista em fazer isso e bota a culpa no outro lado depois, como está fazendo agora com o Putin. Não existe alegação que resista a fatos. Eu acabei de mostrar para vocês fatos que remontam a 2011. 2011! Sem que o Putin reagisse. Tem uma hora que não dá mais, galera. Aquele texto, vou deixar o link dele no comentário fixado, é o primeiro comentário na seção de comentários, tá, pessoal? O comentário fixado. Tá em inglês, mas dá para traduzir no Google Tradutor, tá? São 10, 15 parágrafos, é longuíssimo esse texto, escrito pelo Biden, de ataques contra o Putin. E o detalhe, ele não era nada. O presidente era o Donald Trump. A paz reinava entre Estados Unidos e Rússia. E tá lá o cara futucando o Putin, dizendo que o Trump não se preocupava com a ameaça que era a Rússia. Não existia ameaça naquela época. Por quê? Porque havia respeito mútuo entre o Trump e o Putin. E aí vem o velhinho, né, começa a cutucar a onça, no caso o urso, né, com a vara curta, e a tensão aumenta, a tensão volta, a tensão surge. Porque é disso que vive a esquerda. É disso que vive a esquerda. Né? Tá tudo aí, galera. Agora, que não vê ninguém dizer, Ed, eu não gosto do Putin, ele não é de confiança, ele é comunista, ele não é conservador. Galera, isso aí é outra discussão, não tem nada a ver com isso aqui, a gente está mostrando a verdade. A verdade. E a verdade é essa. Mais de uma década de ataques gratuitos e provocações do Joe Biden contra o Vladimir Putin. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aviso importante aqui, tá? A partir de hoje, eu vou tentar postar o nosso segundo vídeo 1 hora mais cedo, às 18h30. Eu explico por quê. Assim como eu, ao que tudo indica, o meu público gosta de dormir cedo, né? Ontem, por exemplo, eu tive aquele atraso, postei o vídeo muito tarde, e aí tem 1 hora de pico e depois, vrum, desaparece, some, ninguém assiste mais. Por quê? Porque nós, né, os velhinhos, dormimos muito cedo. 10 horas, eu já capotei já, acho que a maioria de vocês também é assim. Então, apesar do pingo nos is, né, vou ter que enfrentar essa barra duríssima aí, vou começar a postar os vídeos às 6h30, tá, galera? Espero que vocês se adaptem a esse novo horário, mas é por uma boa causa. Vamos ver se dá certo, fechou? Compartilhem esse vídeo, deixem seus likes, deixem seus comentários. Um forte abraço e a gente se vê por aí.